Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para a transmissão da mensagem do Senhor neste culto de quarta-feira, dia 22 de julho, e ansiosos para o retorno às reuniões regulares na igreja local, na Igreja Batista Bortolândia, na rua Japacê 522. Uma informação para nossa alegria é que retornaremos agora em agosto, tá, irmãos? Primeiro domingo de agosto, preste atenção, meu querido, primeiro domingo de agosto, nós estaremos retornando aos cultos regulares da Igreja Batista Bortolândia, com todo cuidado, né? Sendo então bem atuante na questão da higiene, limpeza, tudo aquilo que as autoridades competentes estarão nos trazendo de informação. Então estaremos usando todo o protocolo de segurança no retorno, no primeiro domingo, aqui em primeira mão, dizendo aos irmãos, no primeiro domingo de agosto. Será uma grande alegria, porque logo no primeiro domingo celebraremos a ceia do Senhor, juntamente com todos os irmãos, com toda a igreja reunida e com toda a segurança. E que Deus possa aí nos dar, então, essa tranquilidade para o nosso retorno em paz. Também eu quero nessa noite pedir aos irmãos pela vida, mais uma vez, do nosso irmão Valmir. Está tendo uma boa recuperação, Deus tem trabalhado e agido na vida dele. Também o irmão Rosival também está bem, está internado, mas está bem, né? Está estável, e em breve nós desejamos, e assim seja a vontade do Senhor, que os dois retornem para as suas casas e juntamente conosco na igreja do Senhor Jesus. Também pedir pela vida da irmã Nina. Nina é lá da Vitória da Conquista, na Bahia. Ela é irmã da nossa querida irmã Luza, que está com uma enfermidade aí, não é? E nós entregamos nas mãos do Senhor. Nós sabemos que as dificuldades vêm, mas nós não podemos baixar a cabeça. Então quero pedir para toda a igreja, todos os irmãos, orar pela vida da irmã Nina lá na Bahia, Vitória da Conquista. Ela que enfrentará uma grande batalha agora, não é? Mas nós confiamos muito no Senhor, que o Senhor restabelecerá a sua saúde em breve, tá bom? Então vamos nos apegar agora à palavra do Senhor nesta noite. Salmo 107, meus queridos irmãos, Salmo 107, versículos 28 a 31. Salmo 107, versículos de 28 a 31. Né? Já que estamos vivendo momentos turbulentos, nada melhor do que nos apegarmos a essa palavra do salmista. Salmo 107, 28 a 31. Vamos à leitura. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações. Vamos orar? Obrigado, Pai amado, por mais uma vez podermos estar diante da tua santa e bendita palavra, para que possamos aprender lições práticas para o nosso viver diário. Obrigado, e fala conosco nesta noite. Pedimos ao Senhor pela vida de nossos queridos irmãos que estão enfermos. Irmão Valmir, irmão José Rosival e a irmã Nina lá na Bahia. O Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe. E pedimos ao Senhor as mais ricas bênçãos sobre esses queridos irmãos. Que o Senhor possa agir em nosso favor, como acabamos de ler neste texto. Nos abençoa, abençoa toda a tua igreja. Venha, ó Deus, nos dar alegria, Senhor, de servi-lo. Venha nos dar, Senhor, tranquilidade para passarmos todas as tribulações, todas as dificuldades. Entregamos as nossas vidas e aquilo que nós temos em oferta agradável ao Senhor.
pedimos, ó Pai, mais uma vez, por essa nação, por aqueles que nos governam, e agradecemos todas as dádivas derramadas sobre a Tua igreja, sobre todos nós. Pedimos por nossos ouvintes nessa noite e agradecemos todas as bênçãos. Continua, Senhor, nos dando o pão de cada dia e livrando de todos os males. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nesta noite, meus queridos, para nossa reflexão neste culto, deem graças na tempestade. Isto é uma realidade quando nós olhamos aqui o texto que será a base para a nossa reflexão nesta noite. O salmista aqui faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que as tempestades fazem parte da vida de um navegante, de um marinheiro. Este navegante deve se acostumar então com o mar revolto. Afinal, as tribulações de uma travessia são rotineiras. Quem trabalha em embarcação sabe disso. O que de fato importa, meus queridos, é chegar ao porto e com segurança. Portanto, a comparação aqui do salmista é em relação à vida cristã, à carreira cristã. Somos passageiros de uma embarcação. E assim, devemos saber que passaremos então por muitas tempestades na vida. Isso é uma realidade para o marinheiro, para aquele que tem que fazer grandes travessias no mar. A tempestade faz parte da vida dessas pessoas, passageiros e tripulantes. Não devemos então, meus irmãos, baixar a nossa cabeça, mas ao contrário, nós devemos dar graças a Deus, pois apesar das tempestades, apesar dos furacões, apesar das adversidades, chegaremos ao porto com segurança, porque o Senhor estará sempre conosco. Isso é muito importante. Quando nós olhamos essa palavra do salmista, nos animamos mais ainda, porque sabemos que nós iremos passar por muitas dificuldades, mudanças climáticas em nossa vida. Uma hora estaremos muito bem, a outra hora nem tanto. O importante aqui, diz o salmista, é você saber primeiro quem está com você, em quem você confia. Isso fará toda a diferença na nossa vida. Então quero trazer aqui para os irmãos nessa noite, olhando para este texto, olhando para essa verdade que o salmista acabou de nos informar, devemos dar graças a Deus na tempestade. Por que eu tenho que dar graças a Deus na tempestade? Primeiro, Deus estará conosco na tempestade. Preste atenção. Primeiro, Deus estará conosco na tempestade. Você não estará sozinho nas turbulências da vida. Você não estará sozinho quando você tiver que enfrentar as grandes adversidades, os grandes problemas da sua vida. O salmista está dizendo: quem teme ao Senhor, quem vive conforme a vontade do Senhor, jamais passará uma tempestade sozinho. Deus estará na tua vida, na tua embarcação, na minha embarcação. Isto é muito importante sabermos. Portanto, mesmo na tempestade, deem graças a Deus, porque Deus estará contigo em meio à tempestade. Isto é uma realidade, acabamos de ler. Acabamos de ver isso nesse texto, que é a palavra de Deus. Deus estará conosco na tempestade. Deus estará no barco da tua vida, quando você tiver que atravessar essas tempestades. Segundo, meus queridos, o versículo 29. Deus transformará a tempestade em brisa.
Olha que coisa maravilhosa. Olha o que diz o versículo 29. Reduziu a tempestade a uma brisa e cenerou as ondas. Meu querido, isso aqui é a ação de Deus. Quando Ele está no barco, não há tempestade capaz de te derrubar. Deus transformará a tempestade em uma brisa, versículo 29. Sabe o que é isso? Aquele mar revolto e de repente Deus acalma tudo, transforma numa brisa. Isso deve ser uma realidade na nossa vida, como foi realidade na história do povo de Deus. Aqui eu estou falando aproximadamente no ano 530 antes de Cristo. O salmista escreve esta afirmação tão maravilhosa para a nossa vida. Creia nisso, Deus estará conosco na tempestade e muito mais que isso, Deus transformará a tempestade em brisa, num sereninho. Isso tem que ser uma realidade para a nossa vida, para a sua vida, para as tuas dificuldades, para as tuas tempestades. Mas o salmista não para por aí. O salmista não para por aí. O salmista vai ao versículo 30. Chegamos ao versículo 30, que nos diz assim: as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado, ao porto seguro. O versículo 30, meus queridos ouvintes, não é outra coisa senão Deus dizendo para mim, para você, para nós, que em meio à tempestade nós devemos dar graça. Sabe por quê? Porque Deus reduzirá as grandes ondas em marolas. Você já ouviu falar sobre isso? Todo marinheiro, ele sabe que vai enfrentar grandes ondas ao longo do seu trajeto. Nós sabemos que vamos enfrentar grandes ondas ao longo da nossa história, da nossa vida, da nossa carreira cristã. Porém, essas ondas, quando Deus está presente no barco da nossa vida, essas ondas se transformam em pequenas marolas, pequenas ondas. Essas ondas já não são mais grandes, mas são pequenas, quando Deus está presente em nossa vida, nas tempestades da nossa vida. Por isso nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas, inclusive pela dificuldade, pela doença, pela intranquilidade, pela falta de sossego, pelos terremotos, por todas as adversidades que temos que passar. Acredite nisso. Dêem graças a Deus, inclusive em meio às tempestades da vida, porque Deus está contigo e Ele vai agir em favor daqueles que o temem e, diz o texto, os livra de tudo isso. Por isso, o terceiro ponto que eu destaco é que Deus reduzirá grandes ondas, grandes tempestades da sua vida em pequenas coisas, numa marolinha, numa coisa simples, e tudo vai passar. Mas o salmista nos traz uma outra informação muito importante no versículo 31. Que eles deem graças ao Senhor, diz, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Quarto ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa noite, para você que está passando uma grande tempestade, um momento de turbulência na sua vida, um momento de angústia e até de dor. Olha o que o Senhor diz para você nessa noite. Deus nos levará ao porto seguro. Deus nos levará ao porto seguro. O cais estará esperando a tua embarcação chegar, porque Deus conduzirá até lá. Isso é muito importante para a nossa firmeza mais ainda no Senhor. Para nós entendermos que não estamos sozinhos. Deus nos levará, versículo 31, Deus nos levará ao cais em segurança. Deus nos levará ao pir em segurança.
Com o Senhor não tem conversa. Por isso o salmista diz, olha, não se preocupe não, Deus é leal, Ele é fiel, Ele vai, em meio às tempestades, agir em favor de vocês. Não tenham medo das tempestades. É como se Ele dissesse para nós, olha, vocês estão na embarcação, e quando vocês estão na embarcação, vocês estão sujeitos a grandes tempestades do revolto mar. Porém, nesta embarcação, nós não estamos sozinhos. O Senhor é um passageiro nesse barco. O Senhor faz parte dessa embarcação. O Senhor está junto. E quando o Senhor está junto, deem graças a Deus na tempestade. Sabe por quê? Ele é muito claro, o salmista. Porque Deus está contigo na tempestade. Porque Deus transformará a tempestade em brisa. Porque Deus reduzirá grandes ondas em pequenas ondas. E porque Deus nos levará em segurança, na paz, até o cais, até o porto seguro, até o pier, onde a embarcação se aporta. Isso é muito importante para nós, meus queridos irmãos. Isso é muito importante para a nossa fé, para a nossa firmeza, para a nossa convicção. Não se esqueça, apesar de tudo que nós temos passado, apesar de todas as intempéries da vida, todos os furacões, todas as tempestades, Deus nos diz, fiquem em paz e deem graças a Deus por tudo isso. Que Ele nos abençoe e que você continue glorificando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos agradecer pela Tua infinita graça e misericórdia. Pedimos ao Senhor para que possamos crer nesta palavra e que possamos dar graças a Deus por todas as coisas. Mais uma vez eu peço para aqueles irmãos que estão enfermos, que nós já citamos, irmão Valmir, irmão Zé Rival, irmã Nina, abençoa aonde eles estiverem e derrama chuva de bênçãos sobre a vida deles. Pedimos por essa nação mais uma vez, pedindo por nossas vidas, por nossa igreja, pelo breve retorno, agora em agosto, aos cultos regulares. Muito obrigado por isso. Nos abençoa e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É nossa oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e que em breve, agora em agosto, estaremos juntos. Não esqueça de contribuir com a igreja. Estamos passando por um momento muito difícil financeiro e pedimos que você que está nos ouvindo, irmãos da igreja, possam então fazer o seu depósito, a sua contribuição financeira para que a igreja possa arcar com as suas despesas. Uma ótima quarta-feira e uma ótima semana a todos.